Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez com o programa Escola Bíblica na TV, no rádio. Nós estamos no segundo trimestre de 2020, a lição de número 8, 24 de maio de 2020. O assunto da nossa lição de hoje é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Esse é o assunto da nossa lição. Nós estamos aqui hoje com um convidado especial aqui, o Cláudio, presbítero Cláudio está conosco aqui hoje, no lugar do Mequias, mas o Mequias está aqui também, para nos orientar, né, Mequias? Aí o Rayan, estamos aqui nós em 4 aqui para discorrer aqui essa lição de número 8. O texto áureo. Diz assim: edificado sobre os fundamentos, ou fundamento dos apóstolos e dos profetas, e de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versículo 20. Verdade prática: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas, né? Então esse aqui é o assunto principal de hoje, esse fundamento, né, dos ensinamentos de Jesus aos apóstolos e os apóstolos para nós, que ficou como aí base da igreja, né? Então nós vamos aqui, vou passar aqui para o presbítero Cláudio, para ele fazer aqui a leitura em classe, né? Também os objetivos gerais, e aí depois a gente faz aqui uma introdução aqui desse assunto e entramos no assunto, né? Entramos aí no início da nossa aula de hoje, né? Então vamos lá. A leitura bíblica em classe, ela está em Efésios capítulo 2, versículo 20 a 22, e Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vos juntamente sois edificado para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aí vem aí os objetivos. O objetivo geral desta lição ensina que Cristo é a base da igreja e estamos alicerçados na doutrina dos apóstolos e no testemunho dos profetas. Este é o objetivo geral desta lição. Alguns objetivos específicos que são explicar que no Antigo Testamento Deus habitou no tabernáculo e no templo, mas que no Novo habita em nós por meio do seu Espírito Santo. O segundo é apresentar o fundamento da igreja, como a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. O terceiro é refletir que somos templos do Espírito Santo e devemos viver em santidade. É isso aí. Então veja aqui,
o ponto principal, né, de hoje, o pilar principal da nossa lição de hoje, é exatamente essa doutrina dos apóstolos, né, que cabe a nós hoje, né? Jesus é o principal, é o firme fundamento, né? É o principal fundamento, nós não podemos colocar outro fundamento, então isso aí é o que nós vamos falar mesmo, o ponto principal é esse aí, é explicar como nós podemos edificar a nossa vida eterna, o que passo precisamos dar. Em primeiro lugar, crer, né, que não temos outro Salvador senão Jesus Cristo. Nós não podemos fundamentar nossa fé, nossa esperança em qualquer outra coisa. Não, tem que ser Cristo. Então nós não podemos focar em outra coisa, né? No sentido que tem tanta gente aí que tem deuses, né? Que ele coloca tanto obstáculos assim, embaraço na vida das pessoas, às vezes, para apontar a vida eterna, e não é tanto assim. Tem que ser um objetivo, tem que ter um ponto fundamental. Então você aplicar, né, o seu desempenho, você estudar, você crer, você meditar, você confiar em Jesus. Então ele é o nosso Senhor, né? Como diz, é o único e suficiente. Então, quando diz suficiente, não precisa mais de outra coisa, né? Então, ele é a base onde nós vamos construir. É o centro, né? De todas as coisas, né? Exatamente. É a pedra principal, é a pedra chamada de pedra de esquina, pedra que você vai começar uma edificação e você parte de algo que esteja certo. Exatamente. Algo que é alinhado, que está no esquadro, no prumo, né? E que nem afunda também. Positivo. Né? Que sustenta, né? Que pode sustentar. Exato, é o então, poder, né? Cristo é a pedra basilar. Exatamente. Né? Da igreja, da qual nós estamos edificados nela. Então, todos nós, Paulo chega a dizer lá aos irmãos que não existe outro fundamento. Ele fala em 1 Coríntios. Não existe outro fundamento. Então, já existe um fundamento e ele mesmo dizia, eu não vim mudar esse fundamento, né? O fundamento já existe, então é só... Não se pode pôr outro. Não se pode pôr outro. Então, a igreja vai ser edificada sobre esse fundamento. Então, passaram-se os tempos, né? Passaram-se os anos, mas o fundamento continua o mesmo, né? Então, a construção continua em cima dessa base. Quando no Velho Testamento apontava para esse fundamento. Quando a gente vai ver os profetas e o próprio Moisés, ele disse, vai vir outro profeta igual a mim, que quem não ouvir, a alma que não der ouvido a esse profeta, será estipada, ou seja, será condenada. Né? Perdido. Então, todas as pessoas, todas as coisas que foi falado por profeta, tudo apontava para Jesus já. Aí ele veio, aí continua apontando. Aí que, né? Aí veja aí que, aí ele ensinou os apóstolos e nós trabalhamos, nós temos que viver em cima dessa doutrina dos apóstolos. Os ensinamentos de Jesus que eles escreveram, que está escrito aqui no Novo Testamento, e também as suas pregações, né? Que é as cartas. Né? Que é o testemunho dos profetas, né? Exatamente. Eles testemunharam, né? Muitos testemunharam do que viram, né? Exatamente. Aí desses dois povos, Deus fez um. O próprio Jesus, ele fez um povo, que é a igreja. Então ele pegou os judeus, que vieram, que se restringiram, que não era para ser assim, mas acabaram se fechando no mundo, para o mundo,
que é uma coisa que nós, como crente hoje, que está o ID do Senhor nas nossas vidas, né? ID pregar tanto em Jerusalém, começa de dentro para fora, né? Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, nós não podemos nos fechar para não receber as pessoas. Pelo contrário, nós estamos pregando para receber. Vinde a nós aí, para se ajuntar a nós e ser igreja, né? E o outro são os gentios, né? Ele uniu esses dois povos, né? Exatamente, nós pregamos exatamente para esse gentio que nós, quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a ter a mesma promessa do judeu. Pô, aí nós chamamos, convencemos os outros a se transformar também, ter essa mesma promessa. Quer dizer, o judeu não, eles eram para isso, para convencer os outros a ser um judeu, no sentido espiritual, no sentido concordar com as leis, concordar com o que eles faziam, os rituais ali, né, que era ordenado por Deus pela lei de mosaica e tudo. Eles convenceram essas pessoas a fazer isso, largar de estar pulando carnaval e vir fazer aqueles rituais de festa da lua nova, toda ali, festa das cabanas, não, cabana não, tem, né? Tabernáculo. Tabernáculo, aí, e tudo isso. Então, mas eles não, pelo contrário, depois se fecharam. Aí tinha uns estrangeiros assim no meio deles, mas era muito... eles inferiorizavam, eles separavam. Tanto que os samaritanos foi justamente isso, né? Eles tinham os samaritanos como imundo, né? Exato. Era um povo misturado, né? Isso. Não por força deles mesmo, né? Porque fizeram isso com eles. Foram judeus que foram introduzidos outros povos com outras... no tempo da Babilônia. Com outros ensinamentos, né? Não de Cristo, não das coisas de Deus. E aí misturou. E essa mistura fez com que eles fossem um pouco diferente. E aí os judeus tinham eles como um povo... amaldiçoado ou pagão, uma coisa assim, né? Então, veja, ficou essa separação, né? E com outros, mais ainda. Né? Se com o samaritano que tinha mistura de judeu era assim, tratado assim, imagina com os outros. Então, mas não era para ser assim. Que eram totalmente gentil, né? Então, quando Jesus veio, ele acabou com isso aí. Ele uniu. Uniu tudo. E também uniu o Velho Testamento com o Novo, ou seja, a tradução judaica, ali, não no sentido humano, mas no sentido mosaico, né? As leis de Moisés, ele juntou com o ensinamento dele. Então, tanto que tem Hebreus dizendo isso, essa mudança. Olha, vocês têm que aceitar. Hebreus, vocês têm que aceitar o cristianismo. Agora, vocês têm que ser cristão e largar de ser judeu nessas rituais que vocês faziam. Não, para de matar carneiro, né? Para de matar boi e carneiro aí, que Jesus já veio, o cordeiro imaculado, que já tirou o pecado do mundo. Acabou isso aí, entendeu? Então, Hebreus é para isso aí. Apontando totalmente Jesus suficiente, sem precisar de carneirinho, de pombinho, não sei o que lá, né? Então, essa coisa aí que nós precisamos entender e nós continua da mesma forma. Não é que nós temos que ir para as outras nações, no sentido gentios. Nós sair de dentro para fora. Pelo contrário, tem que sair, tem que trazer de fora para dentro. Então, tem até uma parte aí que Paulo fala, me parece que é aos Coríntios, que ele diz que, rapaz, se vocês não tiram esse enico do meio de vocês, como nós vamos pregar por de fora? Se os que estão dentro estão pior do que os de fora. Então, é mais ou menos o que ele quer dizer, essa palavra. Então, não, nós temos que dar exemplo para as pessoas virem para cá, que Deus é isso aqui, né? Se ele aceitar, ele é um filho de Deus, ele se torna uma pessoa com promessa de vida eterna. Mas nós não podemos ir para lá. É por isso que as pessoas têm que aceitar que nós não fazemos a acepção de pessoas. Nós, pelo contrário, nós queremos salvar pessoas. Né? Então, para eles que é indício de perdição, para nós é indício de salvação. Né? Então, é isso aí. Ele fala aqui na introdução que por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja,
desses povos, né? Exatamente. Desses povos. Exatamente. O apóstolo Paulo a compara como um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas, conforme a gente já comentou aqui. Exatamente. Né? Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Então, nessa lição, nós vamos estudar cada um desses aspectos, né? Exatamente. E o primeiro é o edifício espiritual. Exatamente. Se está falando de uma pedra, de onde é edificado o edifício, vamos ver. Tem as construções ali, aqui o comentarista, ele fala dessa construção, vai falar, né, comentar aqui, falar do que é essa pedra angular, essa pedra principal, essa pedra de esquina, como ele diz que é uma coisa principal, né? Aí Pedro até fala num discurso ali na Porta Formosa ali, quando prenderam ele disse, vocês rejeitaram a pedra principal, vocês edificadores. Ou seja, construíram fora dela, tá entendendo? Pegaram aquilo que era para construir a vida de vocês em cima dessa pedra, a casa, o templo de Deus, que é o templo do Espírito, somos nós, eles construíram lá de fora, deixaram a pedra fora. Rejeitaram a pedra, vocês que são edificadores. Ou seja, por que ele disse isso? Estava falando para Anás, Caifás, sumo sacerdote e os sacerdotes. Ele falou na cara ali. Vocês rejeitaram aonde só tem uma pedra que dá de construir em cima. Vocês construíram fora. É mais ou menos o que ele diz. Vocês edificadores, rejeitaram a pedra principal, que é Cristo. Então, é isso aqui. Aí, mas eu fui ali lá em Israel, aí tem umas construções antigas lá, né? Tem aquelas portonas largas, mas é muito larga. Aí tem uma pedra no meio dela, em cima, que é para segurar as outras, assim, aquele ângulo. Por isso que chama angular também, né? Aí é de esquina, aí chama de... Então veja ali, porque no meio tem uma que segura, prende as duas que vêm daqui, né? Porque senão arreia aquilo lá. Então tem também o alicerce, que é exatamente o que vai falar aqui, que acharam uma pedra de 12 metros de comprimento lá numa escavação que fizeram. Então veja, ele fazia aqui o alicerce para colocar a parede em cima. Então quando nós colocamos dessa forma Jesus na nossa vida, é a base, aí nós somos as pequenas pedras que vai ser construído esse templo, né? Então a gente traz toda uma história nesse sentido aí, que vai falar aí que Jesus era Deus, ele habitava, assim o poder de Deus, claro, a glória do Senhor habitava numa tenda, no tabernáculo, né? No deserto e tudo. Depois foi construído um templo por Salomão, né? E ele habitou ali. Depois derrubaram tudo, aí habitou no outro templo que foi feito ali por Zorobabel, né? Isso. Aí, eu acho que é Zorobabel, né? Foi ele que começou, que fez tudo. Aí sim, aí depois de Jesus pregou dentro dele e se cumpriu a palavra. Até o profeta tinha falado há 400 anos atrás que a glória da segunda casa era maior do que da primeira, porque o próprio Deus entrou lá e pregou lá dentro, né? Sentou na cadeira. Então, aí, 70 anos depois, foi destruído esse templo, que até hoje não construíram mais, que a gente sabe que isso vai ser construído um dia, que o anticristo, que o Cristo já veio, vai habitar lá. Ou seja, vai sentar lá, vai pregar lá. Agora veja aqui. Uma coisa que Jesus disse, quando apresentaram esse templo, para Jesus também. Olha que bela construção. Jesus disse, olha, eu digo para vocês que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Mas em 3 dias eu construo um templo eterno, que é exatamente 3 dias no seio da terra. Ele morreu e se ressuscitou no 3º dia para nunca mais morrer, e ele é o templo principal. Então, ele é a cabeça da igreja, é o que pensa, é o que conduz, é o que leva a gente. Se você permitir, se não permitir, fica para trás. Ele é aquela coisa, com Deus é desse jeito, você tem que entender isso, que Deus não insiste com ninguém, no sentido de pegar na orelha, bora arrastar. Né? Não,
Às vezes ainda acontece um pouquinho assim, mas ele larga de mão. Você vê que os anjos tiraram o pessoal lá da Sodoma e Gomorra, né? Puxando pelo braço mesmo. Mas disse, não olha para trás, porque se olhar, eu largo a mão. Soltou a mão da mulher na hora. Olhou para trás, ou seja, tu tá com saudadinha da vida que tu leva aí dentro, então fica aí. Ele largou. Então veja que Deus ele não insiste tanto assim. Né? E aí mostra também que aquele que desiste do chamado perece, né? No caso, ela deixou de aceitar o convite e pereceu. Sabendo de certeza, irmão. No sentido humano, ela sabia muito bem o que ela estava fazendo. Que o anjo, poxa, pelo amor de Deus, né? Então, desse edifício espiritual, aqui o comentarista ele dividiu em 4 partes. A primeira ele fala sobre o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus, conforme está em 1 Reis 8, 16 a 20. O pastor até falou já sobre esse templo, né? Que foi o templo construído por Salomão, desejo de Davi, mas construído por Salomão. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios, conforme o versículo 14. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade. Qual é esse povo? A igreja. Então veja que aquilo que era meramente simbolismo ou cerimonial passou agora a ter um outro significado, né? Exatamente. Cristo sendo vamos dizer, a cabeça e o corpo sendo a igreja. Exatamente. Né? Uma nova base, vamos dizer assim. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Ou seja, não importa, você vê que quando Jesus fala com aquela mulher, em João capítulo 4, a mulher lá no poço de Jacó, a samaritana, e ela diz, aonde nós devemos adorar? Nossos pais dizem que é no monte Gerizim, mas os judeus dizem que é em Jerusalém, no templo. Onde nós devemos adorar? E o que ele diz para ela? Nem naquele templo, nem em Jerusalém. Né? Mas em todo lugar, porque o verdadeiro adorador adora o Pai em espírito e em verdade. Ou seja, o templo deixou de ser ter aquela importância que tinha. Passamos agora a ser dentro de nós mesmos o templo espiritual, ou seja, o lugar onde o Espírito Santo de Deus habita. Exatamente. Então passamos então agora, esse santuário judeu perdeu toda essa significância e passou agora a ser cada um de nós que temos a Jesus como Salvador, o Espírito Santo morar em nós. E a gente, sempre eu digo aqui, já falei várias vezes, que a gente sempre está falando nessa questão templo, nessa questão templo do Espírito Santo. Aí eu sempre digo que Deus, ele falou que faria com Israel nos profetas, ele falou nos últimos profetas, falou que faria um novo concerto, uma nova aliança com Israel. E aí ele disse que ia andar no meio de vós. Ele disse, eu vou andar no meio de vós e dentro de vós. Então são 2 tipos de situação. No meio, ele está no meio de qualquer tribo da terra, em qualquer lugar que você for, ele está no meio. Está também nas estrelas, em todos os lugares, nos planetas, ele está. Agora, como Salvador, ele está dentro de ti. No sentido assim, se você aceita. Se você não aceita Jesus e anda conforme a sua palavra, ele está no meio de ti, no meio daqueles que... Mas se você aceita, ele está dentro de ti. Que é o caso do outro exemplo do edifício espiritual. É o santuário cristão, ponto 2. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. Exatamente. Então, aquele que aceita Cristo, ele passa a ser agora a morada de Deus. Por isso que Paulo fala lá para os irmãos de Corinto, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus. Ou seja, um templo feito por mãos de homem não era o suficiente para Deus morar. Né? Isso não podia o próprio Salomão falou em 1 Reis 8, 27. Né? E reafirma a instrução de Estevão
em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, conforme está em Atos 7,48, né? Quando aconteceu o mártir de Estevão, né? Então, desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, conforme 1 Coríntios 3,16 que a gente acabou de citar. Exato. Em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual, conforme você já falou, que foi 1 Pedro 2,5. Então, exatamente. aqui passa a ser o santuário cristão, né? Exatamente. Aí é individual, né? Individual ao mesmo tempo é junto. É porque assim, aí você é um membro de Cristo. Você é um membro da igreja de Cristo. Então, quem é esses membros? Não tem uma placa da igreja. Então, é quem é sincero com Cristo. E quem no sentido, quem é Cristo? O Evangelho. Quem é sincero com a palavra de Deus, quem se abre verdadeiramente. Aí Paulo, eu sempre cito um versículo que Paulo fala ao Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5. O fim do mandamento é o amor de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Então, cabe aí. Você ter um amor puro, coração, mente pura, mente da alma, ou seja, o coração da alma, puro. Boa consciência, não, tá certo. Uma consciência boa, não é consciência mal, uma consciência boa e uma fé não fingida. Você finge que tem, mas não tem, a conversa fiada, é inconstante. Então tem esse lado aí, que esse faz parte da igreja, uma pessoa assim. Aí não é ele que se denomina, não é ele que... Não, mas é uma busca, não é ele que se classifica, né, por si mesmo, mas o Senhor classifica ele. É o Senhor que aprova ele, né? O próprio Espírito. A vida, o testemunho, a maneira de viver, de proceder, de agir, tudo isso demonstra que ele é. O que faz uma pessoa santa? Obedecer o Evangelho. Aí ele se santifica pelo Evangelho. Ou seja, ele se separa do pecado porque o Evangelho diz para ele se separar. Não é uma questão, não, eu enjoei de beber cachaça, agora eu parei de beber. Aí é crente. Não, é porque o Evangelho diz que nenhum viciado entra no reino do céu. Aí por isso eu larguei de beber. Então é assim. Então você tem que se separar meio que forçado, no sentido carnal, você forçar a carne a fazer o que ela não quer. Porque obedece ao Evangelho. Isso chama santificação. Aí você vai santificando, você vai separando. Então veja, aí Jesus, ele é santo. Aí ele diz, lá em Pedro, né, na carta de Pedro, ele diz, seja santo porque eu sou santo. Então, ele habita em quem? Num corpo santo, um corpo separado. Né? Então, o templo do Espírito Santo de Deus. Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, sois vós, é santo. Aí Paulo diz no 17 lá, que aqui está o 16, né? 1 Coríntios capítulo 3, capítulo 2, né? Capítulo é o 3 3 mesmo, eu estou meio perdido. 3,16. 3,16, o 17 diz isso. Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. O que ele está dizendo isso? Ele está falando, se tu pecar, aí Deus sai de ti. É isso que ele está dizendo. Deus destruirá, ou seja, não existe templo mais. Não existe, mas está destruído. Né? Não tem construção, saiu de cima da base, acabou-se. Caiu no chão tudo. É isso aí, ele está falando exatamente dessa questão. Aí o ponto 3 é a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha reta, ou seja, em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do Templo de Jerusalém foi encontrado um monolito com cerca de 12 metros de comprimento, ou seja, uma pedra, uma única pedra, monolito, né? Uma única pedra, no tamanho de
12 metros. É uma pedra cortado na talhadeira mesmo. e bastante colocado. grande. Então você vê que o templo foi edificado sobre pedras e a prova que É só é uma comparação também que ele diz que isso essa aí, né? pedra que foi edificada, o templo, compara com Cristo sendo a base da igreja. Exatamente. E a quarta detalhe que ele fala sobre o edifício espiritual é Cristo a pedra principal. Então tudo isso para mostrar também quem é essa pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ou seja, aquilo que você falou, vocês edificadores rejeitaram a pedra principal, a pedra que era para vocês construir em cima dela. Vocês deixaram ela de lado e construíram sem... Aí, exatamente, ainda nesse 3 aqui, aí fala aonde alinhava as paredes. Então tem um alinhamento, você tem que alinhar a tua vida no Evangelho. Você não pode estar variando, você sair de qualquer jeito. Alguém te chama para o lado, tu já saiu fora. Não, tu tem um alinhamento, tu tem um alvo. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, é linha, né? Quando diz que é uma carreira proposta, né? Então é a mesma coisa de uma corrida de São Silvestre. Aí chega lá, tem uma placa lá, final da corrida, né? Aí o teu propósito é esse, tu faz curva de todo jeito, mas não larga o alvo, não é por aqui. Tá aqui, ó. Então você, aí o alinhamento das paredes do templo. E hoje numa construção civil, normalmente não se tem pé, não se usa essas pedras, mas o que é que se faz? O cimento... Concreto, pesado, vira uma com pedra. ferro. Vira uma pedra, né? Exatamente. Então a pessoa faz os caixotes, ou cava, faz a escavação, faz esse mesmo alicerce, né? Exato, vai ficar mais forte, mete uns ferros dentro, Pois prédios e a partir grandes, dali né? é que ele... Exatamente. Aquilo serve para alinhamento das paredes, serve para edificação, para sustentar, é todo processo, Exatamente. Né? Então isso aí se chama crença, você não variar. Você não aceitar qualquer vento de doutrina. Ou seja, conselho de ímpio, como diz no Salmo 1. Bem-aventurado o varão, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Ou seja, tu está em cima da pedra, em cima do evangelho, andando direitinho, aí vai escutar a conversa de gente, rapaz, que não sabe nem o que é Deus. Não, eu tô com Deus dentro de mim. Aí eu expulso Deus, fico com o conselho do ímpio. Aí andar, se deter no caminho dos pecadores, né? Quando fala isso aí, está dizendo assim, que você pode até andar um pouco com o pecador, mas você não se deter no caminho dele, porque ele vai para os urgias, ele vai para coisa totalmente errada, e você não vai para isso aí. Então, o teu caminho é outro. Tu pode andar um pouco ali, mas tu pega outro caminho. É parecido assim, você pega um ônibus, né? Aí vai ali os pecadores, tá? Tem gente que vai para a festa lá, beber cachaça e tal, e você vai para a igreja. Aí chega na igreja, tu desce, ele persegue que ele vai para outro canto. Então tem esses detalhes. E assim. Tiago fala, 1,17, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, Exatamente. em quem não há mudança e nem sombra de variação. Ou seja, se você edificar em cima de Jesus, não tem como haver mudança, não tem como distorcer e ir para o caminho errado. E o dom é perfeito. O dom é perfeito e vem do alto. Isso aí você tem que entender. Você fica que é recebendo. bom vem de Deus. Não se deixa enganar. Inclusive o versículo 16 diz, não vos enganeis, meus amados irmãos. Né? Na lição anterior, o comentarista falava dessa questão horizontal, homem terreno. Tu só vê para cá. Tu só ouve homem, é horizontal o negócio. Sim. Agora quando é vertical, aí vem de Deus. Então é isso aí, o dom perfeito vem de Deus. Tu tem o dom já, humano. Aí tu faz carpintaria, como Jesus fazia, mas ele era um carpinteiro perfeito. Por quê? Porque a profissão dele dava glória a Deus. Por quê? Porque ele não fazia tamborete, não pegava dinheiro dos outros e não fazia o tamborete para o homem. Fazia direitinho. Então tem esse lado aí. Não adianta eu ser um carpinteiro enrolado. Prega as pernas da mesa toda mal pregada, aí vendo para o cara, aí a mesa não presta para nada, ou por outra,
pega o dinheiro do cara, não faça a mesa. Está entendendo? Então tem esses detalhes assim, que a vida dele libada dava glória a Deus. Então o dom se torna perfeito. Eu sou um carpinteiro, pois é dom, é melhor de que ser um grande empresário e ser enrolado, irmão. Né? Ser até um presidente da república, mas ser sem vergonha. Aí que adiantou? O que adiantou? Olha, o meu cargo, até me respeita. Respeita nada, rapaz, tu é ladrão. Não, ladrão não merece respeito. Agora o carpinteirozinho merece. Claro, o ajudante do carpinteiro merece, ele é homem direito. Faz a coisa direitinho. Então tem esse lado aí. É perfeito o dom. Entendeu? Deus abençoa, né? É. Não existe como, ainda que um homem não seja... O próprio Paulo fala aos Coríntios, aos Romanos, dizendo que tem pessoas que no seu próprio coração, sua própria mente, cumpre a lei. Ou seja, ele é uma pessoa direita sem conhecer Deus. Mas ele não, eu gosto do negócio, meu negócio é direito. Então, antigamente tinha muito isso aí, né? Claro que hoje ainda tem, mas o pessoal aprendeu a ser sem vergonha, com uns grandes aí. Aí o cara vai dando aula pros outros, para aprender a ser safado, sem vergonha, não dar certo as coisas. Mas antigamente, os pais da gente mesmo, até falavam uma coisa, tá dito, meu amigo. Né? Até um dia desse mesmo, acontece ainda, deu falar as coisas, e às vezes as pessoas querem um comprovante, rapaz, não acredita em mim, não. Se não acredita, eu já não vou fazer negócio contigo. Então, tu é sem vergonha, porque para não acreditar na gente, que a gente... Aí, às vezes, as pessoas estão tão massacradas, né? Tão escaldadas, como aquela coisa, gato escaldado tem medo de água fria, né? Aí tem que fazer um documento, tem que assinar, tem que autenticar em cartório. Sua assinatura já não vale mais. Exato. Aí tem que autenticar em cartório. E agora nem isso vale também, né? Porque mesmo autenticado em cartório, acaba, como você disse, o sem vergonha. Não tem jeito, Ele arruma um né? advogado e diz, não, rapaz, derruba isso aí, porque eu não quero pagar isso. Não vou pagar, não. É assim, então, é dom imperfeito. Lá tem o dom de ser pilantra. O quarto ponto desse primeiro tópico da nossa lição, que fala como Cristo a pedra principal, certo. É o que nós iniciamos aqui, a identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se a cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou, se a cabeça da esquina, Marcos 12, 10. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Exatamente. Aí você vê que quando o anjo falou para Cornélio, né? Olha, chama Pedro que ele te fala o que está faltando. É exatamente esse testemunho. Porque a gente entende que ele não era judeu. Aí, para te ter uma ideia, o cara não era judeu, mas ele era um homem perfeito no sentido humano. Ele era perfeito no sentido humano, correto, direitinho nos negócios. Dava esmola aos pobres, ajudava. Tá vendo? Do próprio coração, né? Ele fez a lei. Então, aí como Deus viu isso nele, esse zelo, mandou o anjo, enviou o anjo disse, chama Pedro, Pedro te fala o que está faltando. Que faltava para ele uma coisa. E Pedro, quando chegou lá, ele falou exatamente o testemunho de Cristo. Ele disse, eu conheço Cristo, porque convivi com ele, contou tudinho. A morte dele, vi ele ressuscitar e passou 40 dias conosco depois de ressuscitado. Por isso eu tenho certeza que nós vamos ressuscitar também. Falou tudo direitinho e ele disse, tu crê, eu creio. Quer dizer, é o testemunho, né? Quando fala naquele versículo, sempre nós falamos ali em Hebreus 2, 3, né? Como escaparemos nós se não atentar? Por tão grande salvação que foi anunciada pelo Senhor e depois por aqueles que ouviram, os apóstolos. Né? E você vai prosseguindo ali, vai dizendo, e Deus confirmando com eles, que verdadeiramente era aquilo mesmo. E aí eu vou teimar como? Eu vou sair disso aí como? Eu preciso estar na doutrina dos apóstolos.
Eu não posso sair disso aí, né? Verdade. Preciso estar firme, sabendo que não existe outra saída para mim. Ou eu creio, guardo, zelo, me interesso por essa doutrina, ou eu estou perdido. Simplesmente perdido, não é assim? Então, a doutrina dos apóstolos, Paulo, ele fala que, ele ainda vai falar nessa revista, porque nós estamos na carta aos Efésios, ele fala no capítulo 4, no versículo 14, que nós não podemos ser menino em Cristo. Não podemos andar aí em qualquer vento de doutrina. Então, nós não podemos ser levados como as nuvens, o apóstolo Pedro fala, né? Que é nuvem levada pelo vento. Para onde é que está dando o vento? Ela vai para lá. Eu já vi a nuvem voltando. Quem já viu? Eu já vi nuvem voltando daqui. Rapaz, isso é difícil demais, mas volta. Acontece. Aqui sempre o vento vem, a gente chama de nascente, né? Da onde vem o sol, né? Aí, mas é certo é vir de lá. Agora, eu já vi voltando já. Então, você vê que é vento de doutrina. Não é qualquer palavra que vai convencer nós. E né? Paulo fala aos Colossenses, né, 2:8, né? Né? Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua segundo filosofias humanas, rudimento desse mundo, e não segundo Cristo. Ou seja, o cara aprende a seduzir as pessoas, vamos dizer assim, né? Exatamente. A persuadir as pessoas. Sair de cima dessa base, né? Fala um monte de coisa para as pessoas, que independente de estar certo ou errado, mas convence as pessoas de seguir, né? Um exemplo é a própria política, né? Tem pessoa que se especializa em convencer as pessoas que ele está certo, ainda que esteja errado. E com isso ele conduz muitas pessoas no caminho do erro, né? Agora... Aí fala que, Paulo fala que, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, né? Capítulo 2, e o versículo primeiro, mas eu quero chegar no 2, mas eu vou ler o primeiro, que diz assim: Ora, irmãos, rogamos-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Ele vinha e nós se reunir com Ele. Aí ele diz no 2, que é o que eu quero falar, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, para não se mover. Não, vocês entenderam o que é evangelho? Entendi. Fica nisso, mas segura. Fica com afinco, né? Fica firme. Não sai daí. Então é isso aí, irmão. É isso aí, montou em cima da pedra. Aquele que escuta as minhas palavras, tá aqui. Né? E a cumpre, ele cumpre com essas palavras, ele é o homem que edificou sobre a rocha. Não sai de cima, não. Pode vir vendavais, que é exatamente esses ventos de doutrina, esses negócios, essas embaraço e pecado que estão de perto no rodeio, nós estamos seguros. Não, pode rodear aí, mas... Então é isso aí que nós precisamos fazer. Nós vamos agora para o nosso intervalo. Vamos tomar uma aguinha aqui. Amém. Aí daqui a pouquinho nós voltamos aí no nome de Jesus. Deus abençoe. Deserto não foi feito pra ficar. Deserto é faculdade de cristão. É onde se aprende a guerrear com lágrimas e oração. E se o vento está soprando, ele sopra pra fazer o mar se abrir. Não fique assim desanimado. Pegue a espada, lute, vai até o fim. Quem foi até o fim
fim passou no meio do milagre, cantou do lado de lá. Só o Senhor é Deus e com você faz questão de atravessar. Significa que o deserto não é o teu fim, mas é depois desse deserto que você vai ver rocha minando, água e fogo caindo do céu, e você vai provar o mel com unção e poder. Crente formado nessa faculdade é vencedor, está no pódio da vitória com troféu na mão. Passou no teste do tempo, foi aprovado, foi provado no deserto, faculdade de cristão. Aprenda a chorar, aprenda a guerrear, aprenda a se humilhar, aprenda com Jeová, aprenda, meu irmão, aprenda coração, aprenda na prisão, aprenda no deserto, faculdade de cristão. E se o vento está soprando, ele sopra pra fazer o mar se abrir. Não fique assim desanimado, pegue a espada, lute, vai até o fim. Quem foi até o fim passou no meio do milagre, cantou do lado de lá. Só o Senhor é Deus e com você faz questão de atravessar. Significa que o deserto não é o teu fim, mas é depois desse deserto que você vai ver rocha minando, água e fogo caindo do céu, e você vai provar o mel com unção e poder. Crente formado nessa faculdade é vencedor, está no pódio da vitória com troféu na mão. Passou no teste do tempo, foi aprovado, foi provado no deserto, faculdade de cristão. Aprenda a chorar, aprenda a guerrear, aprenda a se humilhar, aprenda com Jeová, aprenda, meu irmão, aprenda coração, aprenda na prisão, aprenda no deserto, faculdade de cristão. Aprenda a chorar, aprenda a guerrear, aprenda a se humilhar, aprenda com Jeová, aprenda, meu irmão, aprenda coração, aprenda na prisão, aprenda no deserto, faculdade de cristão. Faculdade de cristão. Graças a Deus, estamos aí de volta com o programa Escola Bíblica. Nós vamos para o segundo tópico da nossa lição. Presbítero Cláudio. O fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos. O termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviada para ser o Salvador do mundo, conforme Hebreus capítulo 3,
versículo 1, ou 1 João capítulo 4, versículo 14. Nos evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição de nosso Senhor, conforme Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. Pois é, eu acho exatamente essa é a função deles, foi designado como testemunho. Né? Isso aí é igual Jesus disse para nós todos: ide por todo mundo pregar o evangelho. Então, no caso, ele disse para eles. E aí eles disse para nós, e assim vai, entendeu? Mas sai deles, é a base. São os enviados e mensageiros, né? Podemos Exatamente. dizer assim. Aí, enviados e mensageiros. No sentido, tu pode ver que Jesus ele enviou 12, primeiro os 12. Aí tu pode ver que ele não continuou nos 12. Depois fazer outro treinamento, ele já botou 70. Aí quando ele fez outro treinamento, que já não foi mais treinamento, já foi exatamente a inauguração da igreja, vamos dizer assim, depois de Cristo mesmo, que ele subiu ao céu com 10 dias, ele inaugurou a igreja na terra. O Espírito Santo desceu para cá, exatamente no dia de Pentecostes, que foi a inauguração, a primeira pregação de Pedro, exatamente como igreja na terra. Aí já foi 3.000. 3.000 almas. Dali para frente já foi 3.000. Aí já mudou, aí já foi para 120, presta atenção aqui. 120, 12, 70. Agora, pessoal, é com vocês. Aí 120, estava lá. Aí a pregação, agora já passou para 3.000. E não é qualquer 3.000. Foi de pelo menos 30 nações. Tinha gente ali. Me parece que é 30 ou é 30 e pouco. Eu não me recordo agora, mas é mais de 30. Nação. Porque que Deus escolheu exatamente o dia de Pentecostes, a festa que tinha lá, e tinha mais de 30 países reunidos. Tinha gente de todo lugar. Quando saíram ali, espalhou logo para 30 países a palavra de Deus. Então você vê aí que é os enviados, e foi crescendo, né? Aí, segunda pregação de Pedro, 5.000. Então vai para 8.120. Aí vai crescendo. Tu está entendendo a situação como é? Os enviados, autorizados por Deus, que nós somos autorizados. Qualquer pessoa que prega o evangelho genuíno, ele é autorizado, ainda que ele se perda. Aí está entendendo? Porque às vezes as pessoas não se baseiam por aí, ele não olha por esse lado, ele olha para a pessoa humana. Tu tem que olhar para a palavra. Porque Judas Iscariote, nos 12, logo foi reprovado logo. No sentido de ele não se salvou. Ele foi com os 12, com os 70 e foi para o inferno. Pois é, e mas pregou o reino do céu. Pois é, provavelmente pregou o reino do céu. Pregou, fez milagres grandes. Deus usou ele fazendo milagres. É tanto que voltaram tudo eufórico dizendo. Então veja aí que é enviado. Você, sendo enviado, você tem autoridade. O próprio apóstolo Paulo foi chamado, né, para ser apóstolo também. Exatamente. Então, aqui diz, assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Exatamente. Né? Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruir a igreja. Então, os apóstolos tinham a missão de instruir as igrejas no ensinamento da palavra. Exatamente. Tá? Daí vem nós, né? Aí a gente vem, aí foi crescendo para 3.000, mais 5.000, já passa a ser mais de 8.000 almas, pregando o evangelho. Até chegar em nós. Exatamente. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Né? Então esse é o conceito dos apóstolos. Agora nós vamos ver a doutrina dos apóstolos. Pois é, conceito, né? Exatamente. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas as doutrinas que eles ensinavam, ou seja, as escrituras, né? Exatamente. Conforme Atos 2,42 e 2 Timóteo 3,16.
Então, o que define verdadeiramente a doutrina é justamente o ensinamento que se prega, que se ensina. Exatamente. Né? Exatamente. Então, não é como o pastor acabou de falar, eu posso pregar o evangelho, pregar a doutrina de Cristo e pessoas se salvarem através desta ministração, deste ensinamento, desta palavra, desta doutrina, ainda que eu me perca. Porque nessa trajetória eu posso cair, ou seja, eu posso me desviar dos caminhos do Senhor e ir para o inferno. Mas a doutrina foi ministrada, a doutrina dos apóstolos, ou seja, a doutrina que Cristo ensinou. Exatamente. É. Eles não saem de cima desse ensinamento. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Então, uma coisa que é muito interessante Com certeza. é que eles pregaram aquilo que receberam, né? Você vê que o próprio Paulo diz assim, eu vos ensinei aquilo que recebi do Senhor, quando ele ensina sobre a Santa Ceia, né? Exato. Então, você vê que eles receberam do Senhor o Aí- que eles ensinaram. Aí você vê que a dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz para eles não se preocupar com o negócio de estação, essas coisas, que não adianta. Que o Pai estabeleceu pelo próprio poder, mas ele disse, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, né? Espero que do alto venha o revestimento de poder. Deixa eu ver aqui, como é que diz direitinho aqui. A dos apóstolos, ele diz aqui no versículo 8, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Então veja, tem que receber esse revestimento de poder, exatamente essa autoridade, essa autorização do Senhor. Foi o que eles receberam, né? Então, aqui em Transmitir. 2 Timóteo 3,16, ele diz, toda a escritura é divinamente inspirada e é proveitosa para ensinar, para redaguir e para corrigir, para instruir em justiça. Exatamente. Então, não era palavras de si, não era ensinamento Não, de si, nunca mas foi. era a doutrina de Cristo. Então, essa palavra, ela tem esse poder. E era justamente isso que eles faziam. Então, os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado o alicerce. Igualmente, o fundamento da igreja não pode ser violado. Então, aquilo que a gente já falou até no início, né? Se o alicerce da construção foi iniciado antes de iniciar a construção, obviamente, se a construção é feita em cima do alicerce, como é que eu posso mexer nesse alicerce depois que a construção está feita, né? Pois é isso que Paulo diz, né? Que não pode pôr outro fundamento além do que está posto. Esse fundamento é Jesus Cristo. Né? Aí às vezes as pessoas ficam colocando, né? Sim. Ah, mas Santa Maria, Santo não sei o quê. Inventa umas modas de homem também. Tem um bocado de coisinha que não tem nada a ver. Que é a coisa fundamental mesmo, é a palavra de Deus. É aí que traz o poder, né? Um poder de Deus, a aprovação do Senhor, que é uma coisa simples, que a Bíblia já alertava isso há 700 anos antes de Cristo, né, que Isaías disse que ele foi subindo como um renovo, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos, né, para o que desejasse. Ou seja, o Evangelho é isso aí. Você vem de um lugar que você não espera de maneira nenhuma, você não vê futuro, você não vê beleza, você não vê alguma coisa que possa te atrair, interesse algum. Te dê alegria, assim, no sentido material, humano, né? E no sentido de também te interessar por isso aí. É por isso que ele diz nesse versículo bem direitinho, né? Não tinha parecer nem formosura. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que desejasse. Então, o Evangelho, humanamente falando, nós não desejamos. Nós não vimos beleza. Nós não vimos atração. Ah, pai, tem tanta gente com filosofia, com palavras bonitas, discurso, uma oratória, coisa mais linda, né? Que o Evangelho é simples. Aí você prefere ouvir as filosofias,
as Rudimentos. boas, os rudimentos do mundo, né? As boas palestras, né? De que o evangelho, porque o evangelho não tem interesse, o evangelho é muito simples. Ele pregado genuinamente, como os apóstolos ensinaram, pregaram e também é para nós pregar. Ele é desinteresseiro, ou seja, no sentido, não traz interesse, não desperta interesse. E o que nós vimos nesses tempos são justamente isso. Os homens tentando gerar interesse nas pessoas, e aí eles, como diz o outro, enfeitam o negócio, né? Exatamente. Inclusive prometem, né, infelizmente até profecias que com certeza Deus não mandou dizer e a pessoa, Deus está dizendo e a pessoa diz porque Deus não está tentando enfeitar naquele momento Deus não vai dizer, né? Não, eu não estou falando isso não, ele está falando de si. Então, nisso, mas aqui o que Jesus disse, acerca disso o Senhor Jesus asseverou, as minhas palavras não hão de passar, Lucas 21, 33. Então a Bíblia de Estudo Pentecostal, ela ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme tem no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Então, qualquer revelação, qualquer enfeite na minha ministração, na minha pregação, qualquer coisa que eu queira para atrair as pessoas, isso aí está fora do plano de Deus. Exatamente. Tem nada, Deus não tem responsabilidade com isso, não. Então, preciso entender que a base, que o alicerce foi colocado e não pode ser modificado mais. E é por isso que nós temos que despertar nisso aí, né? Para levar a sério o evangelho, você não ficar atraído com esse tipo de coisa, né? Pelo contrário, por isso que Paulo diz, ouvide, não desprezais as profecias, ouvide tudo, retendo bem. Porque você ouve uma pregação, vai ter coisa humana no meio. Aí, mas você não é obrigado a ficar com o humano, porque você tem discernimento, você está querendo, você está buscando em Cristo, no Espírito. Então você joga fora o que é humano e fica com o que é de Cristo. Então, mas é muito importante isso aí, a gente saber dessa simplicidade que o homem mesmo dos Beatles ali, um membro lá dos Beatles, né? Que disse que o evangelho era pobre. O evangelho de Cristo ia se acabar. Porque ele era desinteressado, era um negócio assim, que não despertava interesse, que não tinha sabedoria, que não tinha filosofia, que não tinha atração. E eles eram mais famosos do que Cristo, né? Ele falou isso aí. Exatamente por isso mesmo, porque ele não atrai você para desenvolver você humanamente falando, mas para desenvolver espiritualmente. Ele traz uma vida eterna, espiritual, não é uma vida terrena, né? É claro que as outras coisas vos serão acrescentadas. Você vê quando você acredita no Evangelho, que é tão simples, simples de tal maneira que todos são feitos participantes, todos. Quando diz todos, a pessoa que não sabe o A, nunca soube o que é uma letra A. Ele pode ser envolvido no Evangelho e as promessas do Evangelho envolvem ele, sem ele conhecer as Escrituras. E passa a ser participante. Participante. Ele começa a entender as coisas do céu muito mais do que um que lê bem. Você vê que a palavra diz que nem os loucos errarão o caminho. Exatamente. Ou seja, até uma pessoa que não tem considerado doido. Que é considerado um louco, ou seja, que o seu juízo não é normal, vamos dizer assim, ele ainda pode receber o Evangelho e ter o reino dos céus. Exatamente. O terceiro é o testemunho dos apóstolos, né? A palavra grega profetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase, em Efésios capítulo 2, versículo 20, o apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Então, aquilo que o Antigo Testamento
mostrou para a igreja, para os profetas da igreja naquela época, também foi revelado por Cristo. O mais ainda eficaz, mais espiritual, mais profundo ainda. Você vê que quando Paulo escreve aos irmãos de Coríntios lá, acho que é no capítulo 3, finalzinho do capítulo lá, ele fala que uma glória ofusca ainda, pouca, né? Estava em Moisés, quando ele desceu do monte, né? Exatamente. Né? Então, e a glória que viria seria uma glória muito maior. Muito maior. Essa é a glória do primeiro, do ministério, que era... temporal, né? Não era para o final, era transitória. Transitória, é verdade. Exatamente. A glória que era transitória foi gloriosa, vamos dizer assim. Eles muito não mais olhar para o rosto de Moisés, né, quando ele desceu. É muito mais essa da agora. Então veja que Paulo ele fala muito dessa questão de revelação. E ele diz, quando ele fala de dons espirituais, tem o dom de cura, o dom de língua, Palavra. o dom de... Aí ele vai dizendo. Aí ele diz, mas o mais excelente é o de profecia. É exatamente de pregar o evangelho. Justamente. Né? Você pregar a palavra de Deus e você saber explicar para as pessoas. Tá entendendo? Porque já pensou, tu lê a Bíblia, mas não sabe o que está dizendo? A Bíblia. Então você saber explicar, não, isso aqui significa isso, rapaz. Uma pessoa que não sabe a letra A, ele manda ler um versículo da Bíblia e ele explica o versículo. A pessoa sabe ler e não sabe o que significa. Mas o que tem o Espírito Santo, ele sabe o que é. Quantas pessoas, o presbítero, que hoje até é pastor já, o Cristóvão, que trabalha comigo, o Cristóvão disse que ele foi evangelizado, ensinado pelo homem que não sabia, né? De maneira nenhuma. Ele dizia, lê lá, e dizia para ele ler lá no versículo tal, em Isaías. Aí ele lia, ele dizia, tu entendeu aí? Não, isso aí significa isso, isso, dizia tudinho. Aí ensinando ele lendo e o outro ensinando ele, o que não sabia ler. Então entenda que a Bíblia é para todos. Então essa questão teologia, ela mexeu muito com esse negócio do evangelho. Porque as pessoas muitas vezes vai pela filosofia, pela ciência humana, você entra, você humaniza a Bíblia, traz tudo para a terra, e não é terra. Bíblia não tem nada a ver com terra, né? Segundo plano, sim. Em primeiro plano é céu. Então, buscar em primeiro lugar o reino do céu, a sua justiça, as outras coisas acrescenta. Porque você é um servo de Deus, a terra é de Deus também. Mas você tem que ser primeiro servo, para depois ter o direito de destronar o diabo daquilo que ele conquistou em Adão, né? Porque o diabo ele é o príncipe do mundo, né? O príncipe da terra. Mas quando você busca Deus, que é o dono na terra, ele é o príncipe aqui, ele é encarregado por aqui, ele tomou, usurpou de quem Deus deu, né? Ele não usurpou de Adão, né? Mas aí ele fica por ali, mas quando Deus diz, pode se afastar, que isso aqui quem fez foi eu, afasta para lá. Isso aqui eu vou dar para o meu servo aqui, ó. Aí eu quero ver ele meter a mão lá. Não é assim? Então nós que precisamos assumir o nosso pedacinho e colocar Deus lá, naquele lugar. Para o diabo não, sai fora, tu não. Cuida para lá, o que te deram para lá, tudo bem, mas isso aqui é... Então é assim. Assim os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, conforme 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, perfazem o alicerce da igreja de Cristo. Então, confirmam, né, o alicerce da igreja de Cristo. Então, vamos para a parte 3 da nossa lição, que é edificados para a morada de Deus. Primeiro, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas,
o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, conforme Efésios 4,13, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Exatamente. Isso aí é a união, né, da igreja, né? Ajustadinho. Ou seja, a minha mão só pode me ajudar se estiver ligada no braço. Sim. Tem como ela desligada do meu braço, serve de nada. Do mesmo jeito, meus dedos ligados na mão. Então é ajustado. Tem que ter, né? Tem que estar conectado. Conectado. Então a igreja deveria ser ajustada. Quer dizer, a igreja porque quando você fala assim, palavra igreja, parece que aí encaixa todo mundo, né? Não, não é assim. Igreja, ela é tirada do meio da igreja. Ou seja, tem o joio, tem uma roça, né? Mas quando nasce ali, vem moita de espinho pelo meio. A gente chama de moita, é mato, né? Então nasce tudo enquanto é tipo de mato, mas tem a plantação que foi plantada lá. E você corta aquilo lá, deixa só a plantação, né? Então, no meio de uma congregação, tem muita gente. A igreja, ela é ajustada. Agora, eu tenho que ver se eu sou um membro dessa igreja. Se eu estou conectado, ajustado nesse corpo. É eu que tenho que ver. Por isso que Paulo fala, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 8, que diz que eu tenho que, eu mesmo, né? Rapaz, tem hora que foge da cabeça da gente, eu sei o que é que diz, mas não estou acertando em dizer. Que eu preciso me corrigir eu mesmo, rapaz. Eu tenho que a gente fala na Santa Ceia, homem, né? Que dia que examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim, eu tenho que me examinar. Como é que eu vou examinar sem eu saber como é que examina? Examinar como? No Evangelho. Eu coloco a minha vida diante do Evangelho, aí eu examino. Isso aqui eu estou fora, estou errado aqui, eu preciso me consertar nisso aqui. Aí quando chega no 30 e 31, diz, se eu me julgar a mim mesmo, não serei julgado. Mas quando eu sou julgado, sou repreendido pelo Senhor para não ser condenado com o mundo. Ou seja, quando eu me coloco no Evangelho, me abro diante do Evangelho, aí não é eu que estou me julgando. Eu sou certinho, não. O Evangelho vai dizer, tu está errado, tu está certo, está errado, está certo. Então, eu sou repreendido pelo Evangelho, que é Cristo, para que eu não seja condenado com o mundo, junto com o mundo. Então, veja que eu que tenho que fazer isso, para mim ver se eu sou membro da igreja ou estou com conversa fiada. Eu estou enganando a mim mesmo, me colocando embaixo de uma peneira, dizendo que estou na sombra. Né? O sol com a peneira, aquela história lá, né? E então, aí, quando isso acontece, nós somos ajustados em Cristo. Exatamente. Esse ajustamento quando nós nos colocamos como exatamente, no padrão da palavra, nós nos ajustamos em Cristo. Porque Cristo é a própria palavra. Exatamente. Né? Então, por isso que ele fala, dependendo de tudo, ser bem ajustado em Cristo. Em Cristo. Né? Nesta caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. Então, aí, quando a pessoa se torna um filho obediente, ele passa a fazer parte dos frutos do Espírito. Exatamente. Então, ele passa a ser abençoado, então, uma distorção que tem sido feito hoje. Nós somos abençoados, nós aceitamos a Jesus como Salvador e seguimos a Ele, não para sermos abençoados. É o contrário. Nós somos abençoados porque servimos o Senhor. O objetivo principal é a salvação, é estar ajustado em Cristo para ser salvo. Quando eu estou ajustado em Cristo e garanto a minha salvação em Cristo, eu passo a ser beneficiário das bênçãos que Ele tem para mim. Né? Paulo dizendo para os irmãos, os romanos, lá no capítulo 12,
verso 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo, Exatamente. mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possais experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, ou seja, primeiro eu preciso estar na vontade de Deus e depois eu experimento essas coisas. Ou seja, buscar Exato. primeiro o reino de Deus Nunca vai e a sua experimentar. justiça. As outras coisas ele me acrescenta. Eu não posso ir atrás de Deus ou buscar a Deus pensando somente nas coisas materiais ou ser abençoado. Jesus falou isso em João 6. Tem né? que ser primeiro salvação, Ele diz, depois... vocês estão aí, pensa que eu não sei que vocês estão me seguindo, não é por causa dos milagres que eu faço, é para saciar a fome de vocês, porque eu tenho saciado vocês. Mas eu digo que vocês busquem antes a comida que não perece. Né? Até mesmo a questão milagre. Você não pode ir para a igreja atrás de milagre. Sim. Atrás de É bênção. claro que quem é que não quer? Quem é que não quer? Mas E eles quem se é que seguirão. e quem não quer dinheiro também? Eu duvido, né? Diz que é para experimentar quem é doido, dá dinheiro para eles. Se ele rasgar. Então veja que todo mundo quer. Agora não é assim. Nós temos que buscar primeiro a Deus no sentido de salvação. Salvando a minha alma, as outras coisas é lucro, irmão. Né? Segundo ponto desse subtópico, o segundo subtópico desse tópico é templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Exato. Conforme era, ela está escrito aqui em Hebreus 9:7, conforme era na antiga aliança, nós tínhamos o templo, né, onde tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. Onde as pessoas só acessavam o santíssimo lugar, na verdade, o sumo sacerdote, né, uma vez por ano, não podia ter nenhum problema, nenhum pecado, né? Mas mesmo antes de adentrar o santo lugar, eles passavam pela pia onde tinha água, que eles tinham que se lavar. Né? Tem o sacrifício, você tem que chegar lá fora com um animalzinho, se sacrificar, né? Fazer aquele sacrifício que é aceitar Jesus, se juntar à congregação, né? Sim. Aí depois você entra num processo de trabalho nessa congregação. De purificação, de santificação. Toda essa coisa de empenho, de congregação, de congregar. Aí você chega no santuário. Porque você não consegue... Aí lá tinha no lugar santo, né? Tinha o Santíssimo Santo. No lugar santo, o sacerdote fazia todo o trabalho. É lá que lá que tinha, né? Que, como símbolo, que hoje a gente sabe, tinha o candelabro, que é as 7 lâmpadas. O que é isso? Iluminação de Deus. Ele apontava para os pão da proposição, que é pão. Palavra. A bandeco aqui, ó. Palavra, né? Então, aqueles pão alimentava pelo entendimento da luz. Então, luz clareava os pão. Ou seja, leio a Bíblia, é pão. Com a luz do Espírito, eu entendo a palavra. É isso aí. Então, ali, aí tu chegava no altar do sacrifício, do incenso, que é onde eu passei pela palavra, pela iluminação da palavra. Eu não saí da palavra, porque eu estou com a luz, eu estou entendendo a luz do Espírito. Comi os pão, estou alimentado. Aí eu chego no altar, aí Deus recebe. O que eu disser lá é de Deus. Aí João viu o incenso, os 24 anciões com os incensários, que eram as orações dos santos. Exatamente, eu passei por esse processo todinho, cheguei no altar do incenso, Deus me recebe. Porque eu estou santo, eu estou abastecido da palavra, da luz de Deus. Então aí ele chamava do altar de incenso. Aí você entra na presença de Deus. Depois de lá já era aquela parede que tinha a cortina que foi rasgada. Que hoje não tem mais. Eu chegando no altar do incenso, eu já estou na presença de Deus. Eu sou geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para anunciar as virtudes daquele que chamou das trevas, lá de fora do arraial, para a sua verdadeira luz, que é exatamente o candelabro ali que dizia. Então é isso aí, já está na presença de Deus totalmente, né?
Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo. Ou seja, tudo isso é uma analogia do que hoje nós vivemos. Com certeza, né? com certeza. Então, lá era o Santíssimo Lugar, hoje nós somos o Santíssimo Lugar. Exatamente. Onde o Espírito Santo habita em nós. 1 Coríntios 3,16, como já citou aqui. Uhum. Separado do pecado, quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. 1 Pedro 1,15. Ou seja, nós precisamos ser separados do pecado. Exatamente. Essa santidade significa separação, Exatamente. né? Para viver, para passar a viver em Cristo, né? Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito Santo. Exatamente. Pode ir aí por 3. Terceiro tópico, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Então era onde o povo ia para ter comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Se aproximar de Deus e da congregação dos santos, né? Era um lugar de habitação permanente. Exatamente. Né? Da comunhão íntima com Deus. E hoje, a mesma coisa, quando você faz esse processo todo, você permite, aí você se aproxima, né? Aí você é consagrado uma geração eleita, sacerdócio do rei. Sacerdócio real. Você passa a ter uma comunhão direta com o Pai. Exatamente. Então, aquilo que o pastor falou, o véu do templo se rasgou e nós passamos a ter essa comunhão com o Pai. À medida que nós aceitamos a Jesus como Salvador e andamos nos seus caminhos, nós não precisamos de intercessor. Exatamente. Né? O nosso intercessor é o próprio Jesus, que ele disse está à direita do Pai. Então, sempre que nós formos orar, nós podemos falar diretamente com o Pai. Com certeza. Aí o que o profeta diz para nós? O que nos separa de Deus, se não é os nossos próprios pecados? Então, nós precisamos abandonar o pecado para nos aproximar do Pai. E aí nós vamos falar diretamente com Ele. É o caso do sumo sacerdote que entrava de ano a ano lá dentro da cortina. Aí hoje é Cristo. Hoje esse o nosso sumo sacerdote eterno. Lá em Hebreus fala isso aí. É o nosso sumo sacerdote perfeito, eterno, que não precisa oferecer mais nada. Já se ofereceu por nós eternamente. Graças a Deus. É isso aí. Como já vimos, o crente tornou-se um templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio de seu Espírito. E que tal afirmação, ratificado o ensino apostólico de Deus, não habita em templos feitos por mão de homens. Atos 17 e 24. Então, aqui, mais uma vez falando, que Deus não habita o que o próprio Salomão falou, né? Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja é formada por judeus e gentios. Exatamente. Então agora deixou de habitar em um lugar específico e habita agora no coração de cada crente, né? Verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então a conclusão. A comparação da igreja com o edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguem à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogadas. Exatamente. Graças a Deus. Pode fazer tua conclusão aí. Então, nós estávamos aqui no intervalo falando sobre a pedra angular. E o pastor Ramalho visitou lá em Israel e pôde entrar em alguns lugares onde tinha a pedra angular. A pedra angular, depois de ser colocada, não tem como se mexer. Porque se tentar mexer, a construção cai. Ela é a pedra que sustenta tudo, né? Então eu me lembrei da época que eu trabalhava na empresa, na MSL, e tinha forno rotativo. O forno rotativo, aquele forno de alta temperatura, ela é revestido todo de tijolo refratário e sempre é colocado os tijolos angular. Vai montando, o forno é redondo, vai montando os tijolos tudinho. O último tijolo tem que ser metido tipo cunha, de fora para dentro. Exatamente. Depois que monta o tijolo, o forno roda e não cai. Exceto depois que ele dilata muito em caso de alta temperatura, quando baixa a temperatura, pode acontecer dele cair quando baixar a temperatura. Mas Cristo é a nossa pedra angular. Então nós entendemos que
evangelho não pode ser mudado, nós temos que edificar a nossa vida sobre esta rocha chamada Cristo Jesus. Eu agradeço pela oportunidade, pastor Ramalho. Amém. Deus abençoe a todos. Graças a Deus, é isso aí, tivemos aí a participação do presbítero Cláudio, que Deus possa abençoar. É um prazer sempre receber aqui. Mas é isso aí, nós estamos aí finalizando mais um programa Escola Bíblica, né? Na TV também, no rádio, nós tiramos o áudio e passamos no rádio, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, você que nos acompanhou durante esses minutos aí, que você possa aprender, né? Porque esse é o nosso interesse, é o nosso desejo do nosso coração, que você venha aprender, assim como nós aprendemos também, né? Buscamos em outras fontes, aqui o nosso comentarista nos ensina bastante, e aqui nós tiramos também as nossas conclusões e falamos aqui aquilo que nós entendemos da lição, né? Que Deus possa iluminar a sua mente para você compreender o que foi dito aqui, que venha servir para você edificar a sua vida nessa pedra principal, pedra de esquina e pedra angular, que é o Senhor Jesus Cristo. Não podemos sair de cima desse alicerce, né? Pois é a base para a salvação de todos os homens, né? Que é a palavra do Senhor. Que Deus abençoe e até a próxima semana, se Deus assim permitir. Nós estaremos aqui outra vez com o programa Escola Bíblica na TV, também no rádio. Deus abençoe, fique na paz e na graça do Senhor. E amém. Graças a Deus. Pai, Senhor, chefe. Amém.